sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo de número 19, em pé como você está. 1 Reis, capítulo número 18. Verso de número 36. Essa é uma história bem conhecida. Quem achou, diga amém. Diz assim: na hora costumeira de oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e orou: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, prova hoje que és Deus em Israel e que eu sou teu servo. Prova que fiz tudo isso por ordem tua. Ó Senhor, responde-me, que este povo saiba que tu, ó Senhor, és o verdadeiro Deus e está buscando um povo de volta para ti. E no mesmo instante, o fogo do Senhor desceu do céu e queimou o novilho, a madeira, as pedras, e o chão secou até a água da valeta. E quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto no chão e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Pode sentar onde você está. Esse é um texto muito conhecido. É o texto onde Elias, ele desafia os profetas de Baal. E esse texto ele vai nos mostrar algo poderoso para a nossa vida nessa noite. A palavra de Deus, ela diz assim, que existe os céus de Deus. Paulo, ele vai dizer lá em Efésios capítulo 1 e o verso de número 3, na oração, Paulo começa uma carta que ele vai escrever para essa igreja, e ele começa com uma oração, e na oração de Paulo, ele vai dizer o seguinte: bendito o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem, olha o verbo, tem nos abençoado com todas as sortes de bênção espirituais em Cristo Jesus nas regiões celestes. O que eu quero chamar a atenção nesse versículo, que existe uma região de Deus, uma região que ela precisa ser acessada, ela precisa ser destravada. Existem várias maneiras que a Bíblia nos fala para se destravar o sobrenatural na nossa vida. E o que é sobrenatural? Eu sei que tem muitos professores de português aqui. A palavra sobre é embaixo de. Ou seja, a Bíblia diz que existe um céu de Deus, aonde nós precisamos acessar. O que é milagre? Milagre é trazer à existência aquilo
que não existe aqui na terra. Só que um detalhe: aqueles que aceitaram Jesus, aqueles que têm consciência de Jesus Cristo, eles sabem que eles são seres de dois mundos. Nós não somos seres somente desse mundo, nós somos seres espirituais que habitamos nesse mundo. Então o milagre é quando você traz coisas do mundo invisível para o nosso mundo visível, é trazer à existência aquilo que não existe. No livro de Malaquias, aonde se usa somente, assim, com algumas exceções, mas a maioria das vezes só é usado para falar de oferta, revela algo poderoso e sobrenatural. Porque a Bíblia diz assim, olha, quando ele diz, olha, traga o dízimo e a oferta para a casa do Senhor, e eu vos abrirei as comportas dos céus. Ou seja, existe o céu de Deus, aonde o nosso milagre está, que precisa ser destravado. E Elias aqui, ele vai nos ensinar algo poderoso. Esse texto ele vai mostrar que Elias, ele vai desafiar os 400 profetas de Baal, e aí ele convida esses 400 profetas para eles irem até o Monte Carmelo, para eles pegarem um sacrifício. E aí Elias diz assim, ó, como vocês são muitos, vocês vão lá, preparem o sacrifício de vocês, e aí clame ao Deus de vocês, para ver se o Deus de vocês tem acesso, né, a esse mundo sobrenatural, se o mundo sobrenatural ele vai conseguir ser destravado. A palavra de Deus ela diz que desde cedo até mais ou menos meio-dia, os profetas estão ali fazendo as suas orações, buscando o seu Deus, e nada acontece, até que chega a vez de Elias. A Bíblia diz que Elias, a primeira coisa que ele faz é arrumar o altar, porque o altar está quebrado, o altar está despedaçado, e se o altar está despedaçado, não existe fogo, né? Não tem como fogo, criar um fogo. Você precisa arrumar o altar para que possa o fogo descer. E a palavra de Deus diz que Elias, ele arruma o altar, arruma as pedras que estão destruídas, ele faz um rego em volta do altar, porque ele quer dizer que o que vai acontecer daqui para frente é algo totalmente sobrenatural. Ele manda colocar mais ou menos 12 litros de águas ali, encharca ali aonde estava seco, porque vocês vão lembrar que fazia mais ou menos 3 anos que não chovia, 3 anos e 6 meses que não chovia, e aí ele encharca o ambiente, ele encharca o altar, e todo mundo sabe, quem já fez churrasco aí, se você pegar um carvão que ele está meio úmido, ele dá trabalho de acender. Se você pegar uma madeira que ela está molhada, ela não acende, mas ele fez isso exatamente de propósito. E aí, depois que ele faz essa situação, a Bíblia diz que ele faz uma oração tão simples, mas não é porque essa oração foi simples que não custou trabalho para Elias, porque a Bíblia diz que a preparação de Elias não veio no momento de confronto que ele teve ali naquele momento com os 400 profetas de Baal. A Bíblia diz que a preparação de Elias veio bem antes.
nesse mesmo texto, ou melhor, nesse mesmo livro, no capítulo 17, a Bíblia diz que Elias, ele aparece assim: Elias o tesbita, um dos moradores de Gileade, ele aparece diante de Acabe. Ninguém está sabendo de Elias. Acabe ali foi o pior rei que Israel já teve, levou a nação a se desviar, e de repente Elias surge, desafiando Acabe, dizendo para Acabe: olha, segundo a minha palavra, você já entendeu? Olha o que Elias vai dizer: Acabe, segundo a minha palavra, não era nem a palavra de Deus, era a minha palavra, durante 3 anos e 6 meses, não vai cair uma gota de água nessa terra. O que faz um homem como esse ter uma autoridade poderosa de dizer o seguinte: olha, é sobre a minha palavra, e Deus honrar a palavra desse homem lá do céu? Porque não foi Deus que mandou ele falar. Ele chegou e falou assim: ó, segundo a minha palavra. E segundo a palavra de Elias, os céus foi destravado. Você já teve a impressão de você orar, e muitas vezes parece que a sua oração ela não passa do teto? Já teve essa questão? Por quê? Porque existe poderes sobrenaturais, legiões de demônios que muitas vezes querem impedir a oração sua de subir e a resposta de Deus de descer. Pastor, você está comendo bola, onde você vê isso? A oração de Daniel. Sabe, quando a gente fala muito de 21 dias de oração, a Bíblia diz que Daniel orou 21 dias, e só depois de 21 dias o anjo Gabriel veio com resposta de Deus. Mas quando ele, depois de uma batalha que tem na atmosfera, que Deus manda Miguel lutar juntamente com Gabriel, para poder Gabriel trazer a resposta para Daniel. Quando Gabriel chega para Daniel, ele diz o seguinte: olha, a partir do momento que você orou, Deus já ouviu a tua oração. Deixa eu falar uma coisa para você: a partir do momento que você orou, Deus já ouviu a sua oração. Mas como Daniel, não pare de orar, não pare de clamar. Sabe por quê? Porque existe uma batalha. Muitas vezes a gente não consegue enxergar a batalha que é travada quando a gente faz uma oração. Muitas vezes a gente chega num culto como esse e a gente não consegue perceber a batalha espiritual que é travada no ambiente como esse, para que você não possa receber a palavra que Deus tem para a tua vida. Mas em nome de Jesus, eu creio que o Pai, o Filho e o Espírito Santo e os anjos de Deus estão aqui batalhando para que você possa receber toda a palavra de Deus na tua vida. Aleluia. Agora, nesse texto de Elias, eu quero trazer alguns passos para destravar os céus e gerar milagres na tua vida. Primeiro, precisamos aprender a confrontar a nossa idolatria. Olha o que diz o verso de número 17 ao 21. Verso de número 17 ao 21. Do capítulo de número 18. Quando Acabe viu, disse: é você mesmo o perturbador de Israel? Aí Elias responde: não causei problema algum a Israel. O Senhor e a sua família é que são perturbadores, pois se recusaram a obedecer os mandamentos do Senhor, e em vez disso adoraram imagem de Baal. Agora convoque todo Israel para encontrar comigo no Monte Carmelo, além dos 400 profetas de Baal e os 400 profetas de Acera que comem à mesa de Jezabel. E Acabe convocou todo o povo de Israel e os profetas para se reunir no Monte Carmelo. E Elias se colocou diante do povo e disse: até quando ficarão oscilando de um lado para o outro? Até quando cochearei entre dois pensamentos?
A primeira coisa que devemos entender para que os céus seja destravado ao nosso favor é confrontar a idolatria que tem dentro do nosso coração. Muitas vezes quando a gente fala em idolatria, a primeira coisa que a gente pensa é das imagens e esculturas. Nós vivemos em um mundo de pessoas idólatras. Existe pessoas que adoram e idolatram o corpo. Fazer exercício, tudo bem, eu faço, todo mundo faz. Mas uma coisa é você fazer exercício para cuidar do templo de Deus, outra coisa é você idolatrar o corpo. Quantas vezes a gente passa aí e a gente vê as reportagens, uma moça tão bela, tão bonita, ela foi lá colocar silicone, ela foi lá fazer um botox, e aí de repente o negócio deu tudo errado, ficou tudo torto. O que é isso? Existe uma cultura de idolatria dentro de nós. Por que não dizer que aqueles que idolatram o trabalho? O que é idolatria, irmão? Idolatria é quando você coloca qualquer coisa acima de Deus. Quando você entende que idolatria é essa, você não vai pensar só em imagem. Existem muitos idólatras dentro da igreja, e eu tenho que todo dia olhar e confrontar o meu coração, aplicar o Salmo 139 dentro do meu coração como uma endoscopia espiritual, para dizer: Senhor, Tu me sondas, Tu me conheces, olha para mim se existe algum tipo de idolatria na minha vida e tira, porque eu não posso deixar que nada nem ninguém ocupe um lugar que é exclusivamente Teu na minha vida. A gente idolatra o filho. Abraão, ele começou a idolatrar o filho. Por que você acha que Deus pediu para Abraão sacrificar Isaac? Lê a história de Abraão. Abraão era um construtor de altar. Aonde ele ia, ele construía um altar para Deus. Deus falava com Abraão e Abraão falava com Deus, até o dia que Deus prometeu um filho para Abraão. E quando esse filho nasceu, você vai ver que Abraão agora ele não constrói mais altar para Deus. Agora a sua vida, toda a sua vida, todo o seu tempo agora é exclusivamente de Isaac. Aí Deus diz para Abraão o seguinte: Abraão, sondei o teu coração e vi que você está começando a se tornar uma pessoa idólatra. E eu quero resolver isso na tua vida. Me oferece o teu filho em sacrifício. Deus não queria matar Isaac. O único Deus que recebia, o Deus com D minúsculo, que recebia sacrifícios humanos, era Moloque. Deus condenava o sacrifício humano, mas Deus olha para Abraão e diz o seguinte: olha, Abraão, eu quero que você ofereça Isaac no Monte Moriá. Aquilo pesou em Abraão. Abraão precisou examinar o seu coração e entender que o recado de Deus existe somente um trono dentro do nosso coração, que só pode ser ocupado por um rei, e esse rei é Deus. Ele não pode ser ocupado pelo teu trabalho, ele não pode ser ocupado pelo teu filho, pela tua esposa, ele não pode ser ocupado por ninguém. Em primeiro lugar é Deus. Por que Jesus diz assim? Que em primeiro lugar é Deus. Ame a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. Você está dizendo o seguinte: dentro do nosso coração tem, sabe, é como se tivesse uma cadeira. Aí você vai lá, coloca o teu filho, coloca o teu trabalho, coloca o teu emprego, coloca o dinheiro, coloca a porcaria de um objeto que vai estragar um carro, uma casa. A gente coloca essas coisas tudo diante do nosso coração e separa Deus de nós. Se nós quisermos que os céus se rompam, Deus ele tem que reinar dentro do nosso coração. A
fama. Quantos pastores aí estão aí colocando a fama? Não, eu tenho tantas pessoas no Instagram, eu tenho tantas pessoas que me acompanham, eu sou eu, não, é Deus. É por isso que quem me conhece, quem é membro dessa igreja, ele sabe que a única estrela aqui nesse lugar é Jesus Cristo. Deus me livre de eu colocar isso como idolatria, dizer que eu sou bom, que eu sou o tal, que eu sou aquilo. Tudo que acontece na nossa vida, na minha vida, é por Ele e por causa dEle. É Ele que abre porta. E quando você coloca Deus no devido lugar dEle, reinando na nossa vida, aí as coisas começam a acontecer. Na semana passada, né? Semana passada não, acho que não sei se esse mês, sei lá, eu recebi uma ligação do presidente do ANA, que é uma ONG da Igreja do Nazareno. Fala assim: olha, você pode ir comigo? A gente vai dar uma entrevista para a IPTV. Ele falou: vou falar sobre o ANA, que a gente cuida de quase 1000 crianças. Você pode ir comigo? Aí eu falei: posso. A gente se encontra lá meio-dia. E eu fui lá. E quando eu cheguei lá, comecei a conversar. E ele me pediu algumas orientações. E acabei conversando com ele. Olha, na hora que o repórter chegou, ele chegou e falou assim: eu queria fazer uma outra entrevista. Falou para o Oswaldo: sobre o quê? Não, eu queria, que você falasse sobre o crescimento da igreja, né? O IBGE falou que aqui na cidade de Campinas os evangelhos cresceram 22%. E eu queria ouvir, falando para o Oswaldo, aquilo que você acha. O Oswaldo falou: não sei falar nada disso não, mas eu tenho um pastor aqui comigo, ele vai falar. Eu falei: não, Oswaldo, sai fora. Sai fora. Eu não quero. Não vai. Eu fiquei assim com medo. Mas, resumindo, no final, fui lá, fiz a entrevista. Saiu no mesmo dia. Eu não vi, né? Porque eu não tive tempo e eu não faço questão muito de ver Globo. Mas saiu no jornal da IPTV das, acho que 7 horas que passa, não sei, mais ou menos isso, 7 horas. E aí começou algumas pessoas me ligarem, alguns pastores. Quando você procura a honra, a Bíblia diz que o orgulho, ele precede a queda. Quando você procura a honra, Deus te coloca no último lugar. Mas quando você procura a presença de Deus, Deus faz com que você se sente na mesa dos príncipes. Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Se nós quisermos que os céus se abram, que o milagre se destrave na nossa vida, nós precisamos confrontar a nossa idolatria. Nós idolatramos pessoas. Se eu falar que amanhã vai vir um artista famoso que tocar aqui, essa igreja não cabe ninguém. Nós idolatramos pessoas. Precisamos idolatrar somente a Deus, porque Ele não divide a sua glória, a sua honra com ninguém. O meu pastor não, seu pastor é homem igual a você, mas o seu Deus que usa o seu pastor, Ele é poderoso. A primeira coisa que Elias fez foi confrontar a idolatria. O que é que está tomando o lugar do teu Deus? Eu nunca fui muito fã de futebol, assim.
eu gostava bastante, hoje eu não tenho muito tempo, mas eu assistia bastante, mas não era fanático de sair na porrada com ninguém. Mas quem dera, sabe aquelas pessoas que, sei lá, que faz parte da Gavião da Fiel, eu não sei, mas acabou, Mancha Verde, não é isso? Da Macaca, que mais? De São Paulo, gente, São Paulo, né? O tricolor, Independente, o irmão está falando aqui. Essa pessoa faz parte dessas torcidas, e aí eles quebram o pau. Se falar do time dele, sabe, sai sangue. Gente, quem dera nós trouxéssemos essa gana, sabe, esse fervor para dentro da igreja e começasse a defender Jesus. Não que ele precise de defender, mas com essa vontade nós pudéssemos falar acerca de Jesus, aleluia, com a autoridade que o Espírito Santo nos dá. Nós precisamos deixar os nossos ídolos, precisamos quebrar os nossos ídolos. De vez em quando o pessoal chama, vamos lá que vai vir cantor fulano e tal. Eu falei, não vou, prefiro estar aqui na segunda-feira, na reunião de oração, que se encontra aí 10 pessoas, 5 pessoas, 15 pessoas, eu prefiro estar aqui, porque aqui vai sim, nesse dia, quando tem pouca gente, a estrela do amanhã, aleluia, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que precisa que eu o idolatre, ele vai estar aqui. Sabe aqueles ídolos que muitas vezes nós colocarmos em pedestais, cantores, pastores, pregadores, que a gente diz, não, esse aí é o homem de Deus, esse aí, sabe, aí você de vez em quando vê aí, fulano de tal, a internet está aí, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Sabe quem é homem de Deus, irmão? É o teu líder de célula que está orando por você. É o teu pastor, sabe, que mesmo assim, passando pela dificuldade que ele passa, muitas vezes pior do que a sua, porque sabe quantas vezes você talvez está passando por uma tribulação, você corre lá, vai ser um atendimento com o pastor Adriano, com outro pastor aqui, com um líder de ministério, e muitas vezes ele está em angústia, muitas vezes ele está em dor, mas ele está ali para te dar uma palavra de conforto, aleluia. Homem de Deus, mulheres de Deus, é aqueles que estão ali cuidando do ministério de mulheres, ministério de homens, ministério de intercessão, é aqueles que você conhece, que é de carne e osso, aleluia, aleluia, que tem os seus defeitos, mas são cheios do Espírito Santo de Deus e não vive de fama. Então, se nós quisermos que o céu se abra, o primeiro passo para ver o céu se abrir é confrontar e eliminar os ídolos, tudo que ocupa o lugar de Deus no nosso coração. Pode ser o nosso ego, o medo, a vaidade, ou a dependência de coisas ou pessoas. Você depende de quem, irmão? É o meu trabalho que sustenta a minha vida. Mentira, quem sustenta a tua vida, sabe quem é? É Deus. Você sabe a maior transferência de riqueza que aconteceu? Porque a Bíblia diz o seguinte, que Deus ele tira do injusto para dar o justo. Sabe qual é a maior transferência de riqueza que teve na Bíblia? Quando Deus acabou com o Egito, aí Deus disse para ele assim, eu acabei com o Egito com as pragas que eu mandei, agora eu vou dar o golpe final, além de eu acabar com ele, eu vou deixar todo mundo pobre. Vai lá e pede riquezas, pede ouro. O povo lá no Egito, o povo de Deus não saiu pobre, irmão, lê a Bíblia, todo mundo saiu com riqueza, pastor, prata, ouro, porque aí você vai ver, quando ele vai construir o tabernáculo, você acha que tinha prata no deserto, meu irmão?
Eles estavam no deserto. Sabe que tinha ouro no deserto? Tinha linho no deserto? Tinha não. Aí Deus falou assim: eu quero que vocês construam o tabernáculo, eu quero fazer de qualidade boa. Traz prata, traz ouro, aleluia, traz pedra preciosa. Da onde que ele tinha? Deus esvaziou o Egito, colocou na mão do povo de Deus. Sabe por quê? Porque Deus estava dizendo: olha, não dependa de homens, porque sou eu que pego, que trago daqui e ponho ali. Lembra da parábola do servo fiel? Você foi fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Aí você pensa: não, é a minha firma, eu trabalho. Você lembra da época? Quem mora em Campinas já faz um tempo. Eu cheguei aqui em 92 mais ou menos. 92 cheguei aqui. A turma que trabalhava na Mercedes, alguém trabalhou na Mercedes nessa época aqui? Não. O pessoal que trabalhava na Mercedes, irmão, eles andavam assim, ó. Não que eu esteja feliz por a Mercedes ter se transferido daqui e não ter a mesma significância que ela tinha em 92. Mas você fala assim: você trabalhou? Eu trabalho na Mercedes. O que é Mercedes hoje? Os reinos passam, as coisas passam, mas o nosso Deus permanece para sempre. Coloque Deus em primeiro lugar. Se você quer que o céu se abra, coloque Deus em primeiro lugar. Não há chuva espiritual enquanto o coração seu estiver dividido. Quem é o Deus que reina no seu coração? É o teu filho. Eu lembro que quando a minha filha estava desse tamanho aí, mas hoje eu lembro, eu posso parafrasear isso com aquela frase do poeta que escreveu em uma canção dizendo: quando eu estava no meu colo, quando ela estava no meu colo pequenininha, eu dizia assim: você lembra quando a gente fingia um dia acreditar que tudo era para sempre, mas o para sempre sempre acaba. Ela cresceu, casou, vive na casa dela, e hoje, se eu quiser que ela venha mais vezes na minha casa, eu falo: Andressa, o pai vai fazer um almoço, vem almoçar comigo. Porque aquilo que eu falava assim é meu, né? Igual o esmigo, my precious. A única coisa que é teu mesmo, sabe o que é? É o teu Deus. Nós podemos cantar cantares: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Aleluia. O mundo espiritual nunca vai se mover na nossa vida enquanto nosso coração estiver dividido. Coloque Deus em primeiro lugar do que é o teu trabalho. Minha esposa, eu a amo, mas Deus em primeiro lugar. Minhas filhas, eu amo cada uma delas, mas Deus em primeiro lugar. A igreja, eu amo essa igreja, irmão, amo essa igreja de paixão, mas Deus é em primeiro lugar. Você consegue entender isso? Você consegue separar? Amo esse local, amo estar aqui, mas Deus na minha vida, em primeiro lugar é Ele. Enquanto nosso coração estiver dividido, as portas e as janelas do céu, elas não vão se abrir sobre a nossa vida. Se você quiser que os céus se abram, se destrave a seu favor. Segundo, restaure o altar do Senhor. Verso 30 diz: e Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Meu amado irmão, sabe quem é o altar de Deus? É
você. Você é o altar, você é o sacrifício. Como diz aquele louvor que eu estava doidinho para pensar, estou parando aqui para pensar, mas eu não consigo. Mas diz assim que o sacrifício sou eu, e o sacrifício sou eu sou o sacrifício, eu sou o altar. E quando a Bíblia diz assim, o fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. Toda vez que eu entrar nesse lugar, eu quero estar queimando pela presença dEle, eu quero estar queimando, aleluia, pelo Espírito Santo de Deus na minha vida, eu quero estar queimando, aleluia, porque Ele vai estar dentro de mim, dentro do meu coração, assentado, governando a minha vida, e eu quero queimar por Ele. Restaure o teu altar, restaure a tua vida diante de Deus, aleluia. O altar representa a nossa vida devocional, a nossa intimidade com Deus. Restaurar o altar é voltar à oração, é voltar à palavra, é voltar ao quebrantamento, é entrar num culto como esse, independente se a casa está cheia, se a casa não está cheia, mas o meu coração tem que estar queimando, o meu coração tem que estar vibrando, aleluia. Eu que tenho que estar quebrantado para ouvir a palavra de Deus. Sabe, as melhores experiências na nossa vida, a gente tem na individualidade com Deus. Sabia disso? Se você pegar o Evangelho de João, sabe, as histórias mais impactantes, que revelam algo profundo do céu, Jesus sempre conversou com poucas pessoas. Por que não falar de Nicodemos? Só ele e Jesus. A maior verdade, Nicodemos, se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino de Deus. Aleluia. Aqueles que são nascidos do Espírito, da carne são carne, mas aqueles que são nascidos do Espírito, são Espírito, eles são guiados pelo Espírito, não sabem de onde vem, nem para onde vai. Aleluia. Essa revelação Deus deu para quem? Para Nicodemos. Só eles dois. E como é que chegou até nós, hein? Já pensou? Se você ler a Bíblia com mais detalhe, você vai ver que Nicodemos entrou como curioso, começou a colocar a cara quando os judeus queriam julgar Jesus. Por acaso nós julgaremos o homem? Nicodemos falou, sem ao menos ouvi-lo, e se transformou em um discípulo de Jesus. Então certeza ele falou para João, João, você não estava lá, mas eu vou te dar uma revelação que Deus me deu. Aí contou para João, João começou a escrever. Por que não falar da mulher samaritana, que a gente canta aqui, né? Uma música que tem a ver com a mulher samaritana, a revelação da sede da humanidade. Jesus olhar para ela e dizer assim, essa mulher tem sede. Aí ele diz para ela assim, olha, me dá um pouco da tua água. Aí ela diz, como é que o Senhor, que é judeu, pede a mim, que sou uma mulher samaritana, água para beber? Aí Jesus disse para ela, mulher, se tu soubesse quem é que está te pedindo, tu me pediria, e eu te daria água viva para matar a tua sede. As melhores verdades do Senhor, as maiores revelações, ela acontece na intimidade. As experiências maiores que nós temos, sabe, irmão? Ela acontece na nossa intimidade, no momento de quebrantamento,
no momento que você não está esperando nada. Uma vez, há algum tempo, eu cheguei na minha casa e eu estava passando por uma situação tão... Não era pastor ainda. E agora, falando isso agora, eu me lembrei de uma palavra de Jesus, quando Ele diz: graças te dou, Pai, que revelaste, ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, e revelaste aos pequeninos. Eu não era pastor, eu não era líder, eu só estava passando por uma crise. Eu me lembro que eu cheguei em casa, e em casa onde que eu morava, olha a crise que eu morava. Eu morava do Santo Antônio. Quem conhece o Santo Antônio ali? Mais ou menos em 96, 97. Era invasão ali, pura. Mato. Não tinha água. Não tinha energia. Não tinha estrada para carro. Era só uma vereda que subia da onde eu morava. Eu trabalhava de segurança na época. E depois de 12 horas trabalhando, eu cheguei em casa e eu dobrei o meu joelho na sala. E eu comecei a orar. E eu fechei os olhos e comecei a orar. Comecei a orar. E de repente o tempo era só o tempo, não importava naquele momento, porque quando você chega no monte da presença de Deus, nada mais importa. O tempo não importa, nada. E eu não sei quanto tempo que eu fiquei ali, mas eu fiquei muito tempo. E eu só sei que enquanto eu estava orando, parece, sabe, como se a minha sala, o cimento que era queimado, eu morava em um quarto, parece que ele saiu, e veio assim um ambiente dos céus. Eu via tipo 2 pés com as vestes brancas, e foi a melhor experiência que eu tive. Eu e Deus. Se a gente quiser que o céu se destrave na nossa vida, a gente precisa restaurar o altar do Senhor na nossa vida. A gente precisa voltar às antigas práticas. Sabe, a gente precisa ouvir a voz de Deus. A gente precisa criar uma atmosfera que os céus vão se abrir. O milagre vai acontecer. Amado, eu tinha tanto para te falar nessa noite. Deus responde com fogo em altares restaurados, não em rotinas quebradas. Você quer sentir prazer em vir na igreja? Porque parece que a gente vem na igreja e a gente não tem mais prazer de estar na igreja. Você pode dar cambalhota, o louvor pode vir revelação do céu, pode o anjo chegar aqui em cima e soprar assim para você, ó. Se não tiver o altar restaurado, mesmo que o anjo mande o vento, não tem fogo, não tem presença de Deus na nossa vida. A gente precisa, sabe, ouvir aqueles louvores antigos. Quero voltar ao início. Cantaria mais se eu soubesse. Sabe? Vem cá, me ajuda aqui.
valores eu quero reconstruir. Vou retornar ao caminho, rever as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Aleluia. Eu queria que você ficasse de pé. Oh, aleluia. Precisamos voltar ao primeiro amor. Aleluia. Eu tinha muitas coisas para falar para você, mas eu encerro com isso. Se nós quisermos destravar os céus e gerar milagre na nossa vida, creia nos pequenos sinais. Olha o que diz o verso 44. Elias, ele manda, depois que ele derrota os profetas de Baal, ele diz o seguinte: olha, Acabe, vai para casa, come, se prepara, porque vai chover. 3 anos e 6 meses não chovia. Ele manda o seu moço, ele diz: olha, eu vou orar aqui. Presta atenção, olha o que ele diz: eu vou me ajoelhar e vou orar. Enquanto eu oro, você vai subir um pouco mais o Carmelo, vai olhar para o céu e você vai ver se vai vir nuvem, porque para ter chuva tem que ter nuvem. A Bíblia diz que o menino vai correndo, ele olha e vê o céu claro, sem nenhuma nuvem. Aí ele olha para Eliseu, ele volta para Eliseu e fala: não tem nada. Aí Eliseu diz: eu vou continuar orando, você volta lá. E assim ele vai, até que na última vez que ele sobe lá, que ele olha, ele vê uma nuvenzinha pequena assim, ó. Uma nuvem. Já viu aquele céu bem azul? Uma nuvem pequenininha. Aí ele olha para Eliseu e diz: Eliseu, nada, nada mesmo, nada, nada. Não, para não dizer que não tem nada, tem uma nuvenzinha desse tamanho, pequena. Aí ele fala assim: então corre, avisa a Acabe que vai chover. Ele fala: eu estou vendo uma nuvem pequena, do tamanho de uma mão de um homem, mas para aqueles que têm fé e visão espiritual destravada e que Deus reina no seu coração, uma pequena coisa que acontece é um sinal poderoso daquilo que Deus tem para a nossa vida. Ei, pode ser uma nuvem do tamanho da mão de um homem, mas é sinal que vai chover, que vai chover, que vai chover a graça de Deus na nossa vida. Pastor, não estou enxergando nada.
o que eu estou vendo assim é uma nuvem pequena. Vai chover, aleluia, vai chover. Pastor, eu não tenho nada na minha casa, o que eu tenho é um pouco de azeite e um pouco de farinha. Deus vai multiplicar, é através das pequenas coisas que Deus faz coisas grandes. Ah, não tem nada para alimentar esses 15 mil pessoas, não tem nada não, só tem 5 pães e 2 peixinhos, é pequeno, mas Deus transforma o teu pequeno em algo extraordinário. Aleluia. Se essa palavra falou com você, eu gostaria de convidar você a vir na frente. Eu quero orar com você, eu quero juntar a minha fé com a sua fé. Ei, irmão, destrava. Pastor, mas é uma coisa, Deus quer falar contigo nessa noite. Aleluia, aleluia. Deus quer, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Sai do seu lugar, eu quero orar com você. Aleluia. Pastor, estou vendo uma pequena nuvem, é o suficiente. Vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem. Este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover. Abre as comportas do céu e vai chover. Vai chover. Abre as comportas do céu. Se pedimos, Jesus virá como chuva, descerá. E se pedimos, Jesus virá. Clame, então grite, então chame por Ele. Vai chover. Feche teus olhos. Pai, Senhor, em nome de Jesus, abre os nossos olhos espirituais nessa noite, Pai, para que podemos enxergar, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, Pai. Em nome de Cristo Jesus, ó Deus, que nós possamos, ó Pai, em nome de Jesus, nessa noite, sair daqui, ó Deus, com a nossa fé renovada, com o nosso coração renovado, e dizer que o Senhor é o Deus que está entronizado dentro do nosso coração, é o Deus que está entronizado em nossas vidas, Pai. Espírito Santo de Deus, nós não precisamos, ó Deus, de grandes coisas, ó Deus, para saber que o Senhor está operando, Pai. Em nome de Jesus, pode ser uma pequena nuvem, Pai, pode ser algo pequeno, mas nos mostra nessa noite, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, restaure esse casamento nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, abre essa porta de emprego, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, cura nessa noite, ó Pai, porque o Senhor é Deus de milagre. O Senhor é Deus de milagre, Pai. Nós cremos, ó Deus, no poder sobrenatural, ó Deus, do Senhor na nossa vida, Pai. Senhor, cada pessoa que entrou aqui nessa noite, Pai, que o Senhor possa sondar, meu Deus, cada coração, que o Senhor possa sondar cada vida, Pai, em nome de Cristo Jesus, ó Pai. Eu oro, ó Deus, e abençoo, meu Deus, a tua igreja nessa noite, Pai. Eu abençoo, meu Deus, o teu povo nessa noite, Pai, em nome de Cristo Jesus, ó Deus. Estende as tuas mãos, ó Pai. Nós viemos aqui nessa noite, ó Pai, crendo, ó Deus, no poder sobrenatural do teu Espírito Santo sobre a nossa vida, Pai, em nome de Jesus,
Jesus, ó Deus, abençoa, vai abençoando, ó Deus, o teu povo, vai dando graças ao teu povo nessa noite, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que nós possamos acessar, ó Pai, as janelas do céu, ó Pai, em nome de Cristo Jesus. Espírito Santo, nós te louvamos, Senhor, aleluia. Diga: faz chover, faz chover, abre as comportas do céu, faz chover, faz chover, abre as comportas do céu e faz chover. Será que você pode aplaudir o nome de Jesus? Aleluia, glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus. Pequenas coisas destrava grandes portas. Se você pensar rapidão, as portas são grandes e a fechadura é bem pequenininha. Pequenas coisas destrava grandes portas. Vamos ajeitar esse negócio? Pequenas chaves destrava grandes portas. Amém? Pequena chave que você aprendeu aqui nessa noite. Sexta-feira a gente vai ter aqui exatamente isso, pequenas chaves. Nós temos a nossa vigília aqui. Que hora que vai ser? 9 horas? Começa às 21 horas. Ah, pastor, eu não posso ficar muito tempo. A gente também não vai ficar muito tempo, a não ser que o dono da festa chegue e diga assim: ninguém sai daqui. Porque você lembra de uma oração simples que Salomão foi fazer? Foi consagrar o templo, mas a Bíblia diz que ele chegou. O cheiroso chegou. O bonito chegou. O maravilhoso chegou. E a Bíblia diz que os sacerdotes não puderam ministrar, porque eles foram jogados no chão, porque a glória do Senhor encheu aquele lugar. Aí se ele vir, meu irmão, aí não tem jeito. Eu vou correr, você vai cair, vai. Mas vai ser bênção em nome de Jesus. Vem, toma um cafezinho. É para toda a igreja. As mulheres vão estar na frente, porque parece que mulher ora mais do que homem. É verdade ou não? Os homens aí, é verdade ou não? Um ou outro, né, ora mais que a mulher. Mas no geral, assim, na balança, as mulheres já, né? E elas vão estar dirigindo aí, e nós vamos estar aqui, ó, dando glória a Deus. Aleluia. Traz um pandeiro, irmão. Aí fica até, vou passando pela glória dando glória a Deus. Vai ser bênção em nome de Jesus. Coloque a mão para o alto. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer neste momento, Pai, por tudo aquilo que o Senhor fez e vai continuar fazendo na nossa vida. Que a graça de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus e o amor de Jesus esteja no meu, no seu, no nosso coração. Se você crê, tem fé para isso, diga amém. Deus abençoe, vai na paz, aleluia.